Então, o filho de Dom Dinis, Dom Afonso, vai se tornar, com a morte dele, do Dom Dinis, Dom Afonso IV, o sexto rei português, o sexto rei da dinastia de Borgonha. Bem, Dom Afonso IV vai governar entre 1325 e 1357. E a alcunha dele é o Bravo, Dom Afonso IV, o Bravo. E por que essa alcunha? Por razões óbvias, na verdade. Ele se destacou muito como um grande guerreiro, se envolveu em algumas lutas importantes e se revelou um homem assim exemplar no campo militar. Dom Afonso IV começa o governo dele procurando dar prosseguimento ao que o pai fez. Lembrem-se que Dom Dinis, o pai da pátria, foi o rei que atingiu o ponto mais alto até esse momento da história de Portugal. Então a gente já falou, né, dos grandes sucessos que ele alcançou no governo dele. E o filho não vai conseguir manter aquele nível, aquele cume, né, de progresso, enfim, que o pai conseguiu, mas vai dar prosseguimento ao desenvolvimento de Portugal. Digamos assim que Portugal não vai retrair muito, tá? Portugal vai prosseguir. Quais são assim os momentos da história então de Portugal que Dom Afonso IV vai se revelar um grande guerreiro? Em dois momentos. Primeiramente, por questões de desentendimentos conjugais. Não vamos entrar nos detalhes, enfim, mas desentendimentos conjugais entre a Casa de Portugal e a Casa de Espanha. Vai haver uma guerra então entre Portugal e Espanha. Essa guerra foi entre 1336 e 1338. E, no fundo, qual que é a grande razão dessa guerra? A verdadeira razão dessa guerra é a disputa, é a luta pelo equilíbrio de forças, né, na Península Ibérica. Portugal e Espanha estão aí digamos assim, se medindo para ver qual espaço será ocupado por cada um. E aí essa guerra dura aí 2 anos e pouco. Por uma intervenção do Papa Bento XII, vai haver então a paz. Eles vão chegar num acordo de paz e vão estabelecer um pacto de mútuo auxílio. Então, em qualquer ocasião em que fosse preciso, um teria direito de invocar a ajuda do outro. Isso é muito importante. Por quê? Porque em 1300, essa paz foi assinada e esse acordo de mútuo auxílio foi assinado em 1339 e no ano seguinte ele já vai ser bastante útil. Por quê? O rei do Marrocos, chamado Abu Hassan, vai se juntar com o rei de Granada. Granada ainda era o último grande reduto dos sarracenos, dos mouros, na Península Ibérica. Os dois vão se juntar para tentar reconquistar pelo menos uma boa parte da Península Ibérica. E isso vai acontecer em 1340. E eles vão atacar quem? Castela, né? Então, o reino espanhol de Castela. E aí, o rei de Castela, naturalmente, vai acionar o pacto de mútuo auxílio. Portugal, com Dom Afonso IV à frente, vai ir em auxílio dos castelhanos e vai haver uma batalha que ficou conhecida como Batalha do Salado, porque foi às margens de um rio chamado Salado. Essa batalha vai ter vitória cristã com destacada participação do exército português e de Dom Afonso IV principalmente, ok? Então a Batalha do Salado é mais uma vitória e não apenas mais uma vitória, porque essa foi a última ameaça real dos mouros, dos sarracenos, na Península Ibérica. Eles vão ser expulsos totalmente, 100% da Península Ibérica depois da Batalha do Salado? Não. Mas depois dela, a ameaça, digamos assim, uma ameaça real, verdadeira, não existiu mais. Então é como se fosse assim o último golpe dos cristãos contra os muçulmanos. Eles ainda vão resistir por um tempo, mas assim, na defensiva. Né? A possibilidade deles
recuperarem territórios, dos mouros recuperarem territórios, já não era mais concebível depois dessa Batalha do Salado. Bem, dito isso, então vamos falar uma coisa muito interessante. Veja, em 1348, por volta de 1348, uma peste, uma doença, vai atingir a Europa. E essa doença é um vírus que vem da China. Não é o Covid. É a peste, a famosa peste negra. A peste negra, ou peste bubônica, vocês sabem, é uma doença que é transmitida pela pulga que morde o rato, né? O rato, enfim, isso não vem muito ao caso, né? Enfim, essas pulgas, essa doença foi trazida pela Rota da Seda até a Europa e chegou em Portugal, atingiu toda a Europa, matou 1/3 da população europeia. Essa sim, uma pandemia realmente cruel e que desestabilizou completamente a Europa e trouxe o terror. Agora veja, em Portugal, o que vai acontecer? Vocês sabem que nós estamos aí no fim da Idade Média, nesse momento. E, querendo ou não, não há como negar, as pessoas eram havia menos conhecimento médico, científico sobre o funcionamento das doenças, a transmissão. Então, era natural que se procurasse explicar de alguma forma essa doença. E as desavenças entre judeus e cristãos sempre foram uma constante. E por uma série de motivos, circulavam boatos de que essa doença era causada pelos judeus, que envenenavam a água, por exemplo. Então, assim, a peste negra vai gerar uma espécie de perseguição aos judeus. Não só aos judeus na Península Ibérica, porque na Península Ibérica também existia a presença dos mouros. Mouros que estavam integrados na sociedade portuguesa, porque havia esse fenômeno também. Nem todos os mouros eram expulsos para a África, porque havia aqueles que se adaptavam à vida entre os portugueses, estavam dispostos a obedecer às leis, a viver entre os cristãos, e eles tinham lá espaço para exercer a sua fé privadamente e viviam no meio dos portugueses. E aí a perseguição a mouros e a judeus vai se intensificar nessa época da peste negra, tá certo? A peste negra também vai impedir que lembra que eu falei que Dom Diniz começou um projeto, criou um incentivo muito grande ao povoamento das terras. Não só ele, até antes dele também, o rei anterior a Dom Diniz também promoveu isso, porque depois que Portugal integralizou o território, o próximo passo era a povoação do território. É lógico que a peste negra vai dificultar em muito o povoamento das terras, já que vai matar 1/3 da população. A agricultura vai ficar prejudicada, vai faltar gente para trabalhar no campo e, naturalmente, vai haver uma grande crise econômica. E aí, o Dom Afonso IV vai começar uma política de perseguição a judeus e mouros, porque, já que eles muitas vezes eram responsabilizados pela peste, às vezes com esse tipo de argumento, de que eles estavam envenenando a água, por exemplo, ou simplesmente pelo fato de eles serem infiéis e Deus está punindo os cristãos por causa da presença dos infiéis. Enfim, o que importa dizer é o seguinte: Dom Afonso IV vai criar as judiarias ou as mourarias, que eram bairros fechados para judeus e mouros. Em 1352, ele vai também reafirmar um acordo comercial com a Inglaterra. E também preciso mencionar mais um detalhe interessante. Dom Afonso IV vai promover expedições marítimas para as Ilhas Canárias, certo? Ele não é o primeiro rei português que vai promover ações marítimas, digamos assim, mas ele, digamos, é o que faz mais pelo avanço marítimo até agora. De todos os reis, todos fizeram alguma coisa, depois a gente vai falar sobre isso, mas todos fizeram alguma coisa em favor da questão marítima, mas o Dom Afonso IV vai ser o que mais vai fazer com essas expedições às Canárias. Um abraço.